Escritora, pesquisadora, incansável promotora da cultura. A homenageada do programa Viva Cascudo de hoje se tornou referência no estudo das tradições, dos costumes e da memória potiguar. Filha do imortal Luiz da Câmara Cascudo, Ana Maria Cascudo Barreto construiu uma trajetória marcante na cultura do Rio Grande do Norte, dedicando-se à preservação e à difusão do legado do seu pai e da riqueza histórica do estado. E é aqui, na casa onde Ana Maria Cascudo viveu com seu pai e com a sua família, que o programa Viva Cascudo começa a contar a história dessa ilustre potiguar. Uma mulher que mesclava o simples com o sofisticado, o popular com o erudito. Tudo isso em uma espécie de simbiose cultural que só ela sabia fazer. Estamos falando de Ana Maria Cascudo. Aqui eu nasci e eu aprendi a ler com 5 anos aqui. Nascida em 13 de outubro de 1936, a advogada e escritora era filha do folclorista Luiz da Câmara Cascudo, expoente máximo da intelectualidade potiguar. Do pai, herdou o dom com as letras e, assim como ele, seguiu na carreira jurídica e também no jornalismo impresso. Foi procuradora de Justiça do Rio Grande do Norte, colunista do jornal A República e escreveu diferentes livros, dos quais se orgulhava. Ana Maria Cascudo foi a fundadora da Academia Feminina de Letras e ocupou uma cadeira na Academia Norte Rio Grandense de Letras, a ANL. Inclusive, assumiu a cadeira de número 13, que foi de seu pai. Lei de Câmara, escritora potiguar e titular de uma cadeira na ANL, conviveu com Ana Maria. Ela lembra dos momentos emocionantes que compartilhou com a madrinha intelectual. Eu gosto sempre de lembrar desse fato. Porque eu ter publicado o Dicionário da Música do Rio Grande do Norte, eu jamais pensei, eu nunca tinha sonhado em vir para a academia. Mas ela começou a me preparar para ir para a academia. Aí ela ligava e que sempre com uma vaga, então vem os nomes que vão suceder àqueles imortais. E ela me convidou. Tinha falecido o meu antecessor e ela me convidou a efeito necrológio, quer dizer, uma oração da saudade por aquele que está indo, e se reúne os acadêmicos e ali se fala sobre aquela participação daquele imortal aqui na academia. E ela me convidou para vir. Eu achei aquilo incrível, Rafael. Eu digo, mas como é que eu vou chegar lá diante dos acadêmicos, tudinho? Eu vim assim, tão preocupada, assim, bem tímida, mas ela me deu total segurança. A reunião, ela me apresentou, teve de lado. E uma coisa mais linda e mais inusitada é que ela, depois que ela fez a oração da saudade, ela me deu o discurso que ela fez de oração da saudade. E eu tenho manuscrito, então isso para mim foi uma coisa assim, bonita dela, já me deu força, né? E isso foi uma coisa que eu gosto sempre de recordar. Foi ela que indicou meu nome aqui para a academia, foi ela que fez a minha saudação, que a gente aqui na academia, quando a gente entra, a gente faz o discurso de posse e convida um acadêmico para fazer a nossa apresentação, dizer quem é aquele acadêmico, o imortal que está tomando posse. E ela foi quem fez a minha. Então eu tenho esse orgulho muito grande, ela ter sido a minha madrinha e ter indicado meu nome para a academia. Ana Maria era uma mulher de muitos amigos. Convivia e compartilhava histórias com gente que se divertia e muito com as tiradas inteligentes e engraçadas. A médica Lúcia Santos guarda bons momentos ao lado da amiga. Eu conheci a Ana Maria, como se dizia antigamente, de vista. Eu admirava muito ela porque ela era muito assim, efusiante, conversava com todo mundo, era uma mulher adiante do tempo dela, foi bem adiante. E uma das festas daqui de Natal, que vai todo mundo, não é? Zé de Paulo Macedo, eu fui apresentada a ela, ficamos na mesma mesa e eu comecei a conversar e nos tornamos amigas. Ela sabia da minha vida, eu acho que mais do que a minha família, que eu fazia confidências. Ela também fazia confidências. Eu aprendi muito com ela, mulher muito inteligente. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada com a Ana é a capacidade que ela tinha de interagir com
todos os grupos. Era uma mulher culta, mas que ela tinha aquela coisa de conversar de acordo com o grupo que ela estava, não era snob, era assim, ela amava as pessoas, e aquelas que ela não gostava, ela cumprimentava e saía de perto. Eu tive a sorte de ter essa pessoa como amiga e que aprendi muito com ela. Também teve um caso que ela quebrou a perna, aí ela me telefonou, ela tinha um telefone que era privê, que eu tinha acesso. Então ela me ligou, Lúcia, vem tomar café comigo, que eu preciso saber como é que está Natal. Eu fiquei até o jantar conversando com ela, ela adorava ficar conversando comigo. A desembargadora Sandra Lali também foi amiga íntima de Ana Maria Cascudo. Ela conta que até hoje guarda com carinho cartas e bilhetes enviados pela amiga e tem a fraterna lembrança de vários natais passados com a família Cascudo. Meu pai era o compositor Zé Dantas, o parceiro de Luiz Gonzaga e autor da maioria dos sucessos gravados por Luiz Gonzaga e tantos outros. Ele era médico e era compositor, folclorista, estudiosíssimo do folclore, então ele era muito fã de Câmara Cascudo. E certa vez ele e Luiz Gonzaga vieram a Natal, justamente para fazer uma visita, trouxeram o dicionário, o famoso livro Dicionário do Folclore Brasileiro, ele autografou, dedicou ao meu pai. Então, quando eu cheguei aqui, certa vez, logo que eu cheguei para morar, em 1979, eu fui a uma festa e conheci a Ana Maria. E nós imediatamente nos identificamos. Tínhamos muitas histórias assim, interessantes, até porque ela contava, e para minha alegria, que num dos momentos das entrevistas de Câmara Cascudo, perguntaram a ele qual era o melhor momento da música popular brasileira. E ele disse, eu neste coco não vadeio mais, apagar o candinheiro e derramar o gás. E é de autoria do meu pai. Então a gente tinha isso tudo. Minha mãe, quando vinha aqui, ia visitar a Ana, tinha aquele carinho por ela. Eu ia muito à casa dela, conheci Câmara Cascudo, conversei com ele através da escrita que ele falava comigo, né? Também ele escrevia e eu falava com ele. E ele sabia que eu era filha de Zé Dantas, ele conhecia Zé Dantas. Então, assim, a gente tinha, além da empatia que houve, quando nós nos conhecemos, a gente tinha em comum já algumas coisas, porque meu pai já tinha ido à casa dela, já tinha visitado aquela casa histórica maravilhosa que hoje é o Instituto. É assim, é uma saudade imensa que eu sinto dela, ela me faz muita falta, porque nós convivíamos frequentemente. Era uma amizade muito próxima, ela ligava para mim sempre, a gente se encontrava sempre, ela vinha aqui em casa muito, eu ia à casa dela. Ano novo eu ia para lá, eu sempre passava, tinha amizade com Dona Dália. Então, assim, muitas vezes eu que não tenho parentes aqui, a não ser a família do meu marido, eu passava sempre no Natal, primeiro lá. Apesar de uma erudição bastante acentuada, Ana Maria Cascudo sabia o valor dos momentos mais simples, como, por exemplo, os encontros com as netas, que até hoje guardam histórias e vivências especiais. Eu lembro desde pequena ir para os eventos dela, né, que ela sempre foi uma pessoa muito ativa, então ir para os eventos, para os discursos, para as palestras dela, assim, pequenininha mesmo, ela já levava, já estava aí enturmando nesse universo. E ela dizia que o cinema, que eu acho que muita gente não sabe, era a terapia dela. Ela dizia que toda semana gostava de ir para o cinema e que era terapia. E ela gostava muito de musicais. Minha mãe não gostava muito, então acho que ela viu em mim uma criança que gostava de apresentar todos. Então ela gostava de Noviça Rebelde, desses musicais clássicos. Eu lembro muito dela me levando para suas viagens. Ela dizia, essa menina tem um espírito muito aventureiro, Daliana, deixa eu levar ela. E ela dizia que eu era a mini companheirinha dela, né? E ela meio que me tratava como uma adulta. Ela não me idiotizava, porque muitos adultos às vezes idiotizam as crianças. E não, ela tratava com seriedade, que eu acho isso muito interessante. Então eu lembro de pequena, assim, com uns 10, 12 anos, ela me levando para São Paulo e me apresentando para pessoas como Ives Grandra, pessoas assim, bem famosas, e apresentando como uma mini adulta. Tem muita gente que eu acho que vai sentir dificuldade de pensar que a minha avó brincava de escola comigo. Ela foi a primeira pessoa que me contou a história dos músicos de Bremen, que é famosa na nossa cultura, mas que muitas vezes as crianças crescem escutando Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e eu cresci com isso. E a outra coisa é que, às vezes, quando eu estava na casa dela, ela me ensinou a dançar pastoril. E ela cantava e a gente dançava na sala, e isso me marcou muito, porque eu achava muito comum e, na verdade, é 100% cultural isso.
E esse é um dos locais que mais demonstram a essência de quem foi Ana Maria Cascudo. O quarto que foi dela durante toda a sua infância e adolescência e que fica aqui no casarão histórico da família, localizado no bairro de Cidade Alta, em Natal. No canto da parede, a incrível foto do dia em que ela se formou no curso de Direito, na antiga Faculdade de Direito de Natal. Já na parede, vários outros momentos com amigos e familiares. Uma história que merece e muito ser preservada para quem vem visitar o Instituto e principalmente para quem teve a excelente oportunidade de conviver bem pertinho com a dama da intelectualidade potiguar. E o programa Viva Cascudo vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre a obra de Ana Maria Cascudo Barreto. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Ana Maria Cascudo não foi apenas herdeira de um nome, mas uma construtora da memória, defensora incansável da cultura e guardiã da identidade potiguar. Seu nome, como o do seu pai, ecoa entre aqueles que reconhecem na história um alicerce para o futuro. Seu falecimento em 2015 deixou uma lacuna na cena cultural potiguar, mas seu legado permanece vivo, presente nas páginas que escreveu e nos projetos que ajudou a construir. Uma das coisas que mais chama a atenção na obra de Ana Maria Cascudo é a sua versatilidade. Ela escreveu crônicas, biografias, colunas sociais, isso sem falar nos bilhetes e cartas que eram distribuídos aos montes, aos amigos que ela guardava tão bem dentro do coração. Sônia Faustino também foi amiga íntima de Ana Maria. Além das lembranças da amizade de décadas, ela tem profundo respeito à obra da intelectual, que priorizava diferentes gêneros. Olha, primeiro, ela é a testemunha mais legitimada sobre Câmara Cascudo, não é? Porque ela é filha de Câmara Cascudo e de Dona Dália Cascudo, então ela teve essa vivência com o pai desde o seu nascimento. Ela também se dedicou às letras, ela foi muito assim, dinâmica na área advocatícia. Ela foi também a primeira promotora de justiça do Rio Grande do Norte. Foi ela, então, ela sempre direcionada para a carreira jurídica e para a carreira literária. Né? E muito influenciada, claro, com a educação paterna. Vicente Cerejo, jornalista, pesquisador e também membro da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, lembra da atuação profissional de Ana Maria Cascudo, que, para além do direito e da literatura, dedicou forças à preservação da riquíssima obra do pai. Prestou um grande serviço, na minha opinião. Foi quando ela resistiu ao fascínio de não transferir o acervo de Cascudo para o Memorial Câmara Cascudo, que foi quebrado, invadido e levado. Imagine se tivesse havido isso. O que ela fez? Ela e Camilo, ela vende uma fazenda e uma casa em Pirangi, se eu não me engano, vende um pedaço do patrimônio, assume, cria o Instituto Ludovicos. Por que Ludovicos? Porque foi como o padre João Maria, ao batizar Cascudo, chamou em latim, Ludovicos, Luiz da Câmara Cascudo. Ela cria o Instituto Ludovicos, preserva toda a obra, cataloga, toda a indexação. Então, acho que ela fez um bom trabalho importante, que foi preservar a obra de Cascudo, preservar a casa-museu, como se faz nos melhores países da Europa. Quer dizer, você vai lá ver o clima, né? Você tem a sensação, os móveis estão nos mesmos lugares, os quadros, as estantes, os objetos. Quer dizer, a casa-museu. E tornou, sem que ela fosse estática, sem que ela fosse uma coisa posta na vitrine. Não, ela é geradora, publicando livros, fazendo convênios.
Ana Maria publicou livros de destaque como Mulheres Especiais, O Colecionador de Crepúsculos, Neblina na Vidraça, além de prefácios e ensaios de várias outras obras. Em março de 2009, foi escolhida como uma das 50 mulheres notáveis do Brasil pela Associação de Imprensa de Minas Gerais e recebeu, em Itabira, cidade mineira, o troféu Cecília Meirelles, um reconhecimento merecido para quem amava escrever sobre a cultura e o povo de seu país. A vocação primeira dela, a mais íntima, não era a lei, né? Era a vida. E ela documentou a vida do pai muito bem. Ela foi uma pessoa que valorizou muito a produção do Estado. Ela costumava ir aos eventos, sempre se fez presente aos eventos. E isso foi uma coisa muito importante porque marcou, na verdade, essa presença dela. E a obra dela que ela fez, uma valorização da mulher. Então, são vários livros sobre a mulher. Então, essa ligação também de academia, da presença da mulher na cultura, ela deixou uma marca para a gente, ela deixou um exemplo. E você vê que ela não esqueceu de documentar essas mulheres, né, escritoras, da parte de cordel, em vários segmentos, de citar todas elas. Uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci foi Ana Maria Cascudo. Inclusive, ela queria, às vezes, a gente conversar sobre medicina, ela queria, eu digo, epa, agora sou eu. A opinião. Mas ela, assim, muito culta, lia muito, os livros dela são maravilhosos, inclusive esse último livro que ela fez sobre as mulheres do Rio Grande do Norte, no qual eu estou inserida, ela viu as qualidades de cada um de nós de uma maneira, assim, um olhar de psicólogo, de definir cada uma, o que é que ela achava. Foi uma coisa assim, Ana realmente foi uma excelente professora que eu tive em relação à vida, porque ela vinha de uma família tradicionalíssima, talvez a família mais tradicional do Rio Grande do Norte. Teve avós, tataravós que foram interventores do Rio Grande do Norte, e ela não era nada snob, ela não fazia isso, a gente sabia porque sabia. Mas ela não contava coisas assim, ela era impressionante, Ana Maria Cascudo. Ela conversava sobre todos os assuntos, sabe? De uma forma assim, com muita propriedade, sobre qualquer coisa ela dominava. Porque ela lia muito, ela escrevia lindamente. Ela fazia cartas de laudas para mim. A propriedade que ela tinha de escrever era magnífica. Tanto que é autora de livros, né, também. Sabe? Acho até que não é tão reconhecida porque diante do pai sempre fica mais difícil um filho, né, galgar a sua própria história. Mas Ana conseguiu isso. Sim, ainda tem mais. Nós éramos da mesma área, porque ela era promotora de justiça, procuradora de justiça e eu juíza, né, magistrada na época. E assim, a gente tinha muito assunto, muita coisa de júri, muita coisa interessante para conversar o tempo inteiro. Era muito boa a convivência com ela. Tudo que ela fazia com muito amor e com muita autenticidade. Se há um qualificativo para Ana Maria Cascudo, é autenticidade. E isso é muito bonito, porque hoje é tão fácil as pessoas simularem, né? E não havia simulação nela. Ela era uma pessoa muito transparente. Minha avó era uma pessoa que gostava do holofote. Ela ia estar feliz só de estar fazendo esse programa sobre ela, viu? Ela gostava do holofote, ela tinha uma veia jornalística nela, né? Você sabe que ela foi colunista social e tudo mais. Por exemplo, ela me ligava muito, porque eu sempre fui muito tecnológica, para resolver problemas da impressora e das coisas tecnológicas dela, que ela se esforçava para tentar. Então, acho que ela se esforçaria para tentar entrar nesse mundo e ia me ligar. Alana, venha resolver os problemas aqui, me bote no YouTube, me bote no Instagram, me bote que eu quero estar também. Eu acho que ela se esforçou, por exemplo, quando ela fez o livro Mulheres Especiais, para usar, para imprimir, para fazer, que era o que a gente tinha na época. Então, eu acho que com certeza ela ia querer ser apresentada para esse universo também. Eu acho que com a inteligência artificial ela já teria alguns problemas de ética. Familiares e amigos resumem a personalidade de Ana Maria Cascudo com rapidez e objetividade. Uma mulher à frente do seu tempo. Nos últimos anos de vida, continuou escrevendo e dentro de casa ela construiu uma vivência que deixaria muita saudade. A gente notava ela abatida,
mas ela tinha ainda o mesmo ímpeto de participar. Eu lembro que teve a eleição de Carlos Gomes aqui. Ela veio, acho que foi a última vez que ela veio à academia, votou. Eu lembro que eu estava aqui quando ela entrou ali por aquela porta, votou e foi embora. Quer dizer, mesmo assim, mesmo doente, ela cumpriu o papel dela acadêmico. Ana Maria Cascudo partiu em 15 de janeiro de 2015, mas até hoje continua viva nos corações dos familiares e amigos tão amados por ela. Sua obra segue sendo um verdadeiro testemunho histórico da Natal e do Rio Grande do Norte do século XX. A saudade ficou, mas as lembranças servem como um alento nos dias atuais que tanto carecem de nomes como o de Ana Maria Cascudo. Sabe, eu sinto falta daquele telefonema bem cedinho. Antes de eu acordar, ela já estava ligando. Sandra, eu já sabia, ela falava bem devagar, sílaba por sílaba. Era encantadora. Eu tenho muito orgulho de ter ocupado a função que ela ocupou aqui. E o fato eu tenho uma responsabilidade da memória dela muito grande, porque para eu ocupar o cargo de Ana Maria como secretária-geral aqui na academia, eu tenho procurado exercer esse papel, porque para mim tudo que eu estou vivendo é como se ela aqui estivesse vivendo e como ela faria, porque ela tinha muito amor à academia. O pai dela foi secretário, Câmara Cascudo foi secretário também, e ela exerceu muito bem esse papel de secretária. E eu procuro ser, e ela é meu exemplo do meu seguimento, da minha atuação aqui na academia. Isso, para mim, é a melhor homenagem que eu faço à memória dela. É estar aqui e ser digna de estar aqui no lugar que ela pertenceu, que ela ficou 11 anos aqui na academia. E um dia, Daliana disse, Lúcia, você vem ao aniversário de mamãe, ela já estava morta, e elas fizeram os 80 anos dela e me convidaram para cá. Ela disse que você é da família. Eu digo, eu não sabia que eu era Cascudo, eu fiquei muito honrada, porque é uma família que eu quero muito bem, e realmente deixaram um legado muito bom, tanto Ana Maria como o pai, que era uma cabeça incrível. Eu te amo muito, a gente conviveu pouco tempo e eu sinto muito por isso, mas eu queria dizer que a sua memória é mantida na família e que quando a gente menciona no seu nome, não é motivo de tristeza e sim de alegria, porque sempre foi uma pessoa muito divertida. E que a minha irmã, apesar de você não ter conhecido, reza por você e pelo meu avô toda noite. Então, de maneira alguma, a geração vão se passar, mas a sua memória jamais será esquecida na nossa família. Oi, vó, tá tudo bem por aqui, né? Minha mãe continuou tomando conta de tudo aqui no Instituto. Se você soubesse tudo que já aconteceu, todos os avanços, e com certeza tudo isso foi fruto dos seus primeiros passos, fundando o Instituto Câmara Cascudo. Fica despreocupada aí, fica com suas coisas, fica lendo seu livro, vendo seus musicais, que por aqui tá tudo certo. No próximo bloco você confere uma entrevista especial com as filhas de Ana Maria Cascudo. Daliana e Camila Cascudo abriram as portas da casa em que viveram com a mãe e com o avô Luiz da Câmara Cascudo e compartilharam memórias, aprendizados e o impacto da sua trajetória para a cultura potiguar. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! E a entrevista desse especial Viva Cascudo sobre a filha do folclorista Ana Maria Cascudo não poderia ser com pessoas diferentes.
Aqui ao meu lado, Daliana Cascudo e Camila Cascudo, que vão bater um papo comigo sobre essa figura ilustre aqui de Natal, mas também de todo o Rio Grande do Norte, Ana Maria Cascudo. Gente, uma satisfação enorme conversar pessoalmente com vocês, viu? Toda nossa, uma alegria falar dessa personalidade, né, que pra gente é inesquecível, não só pela mãe, mas pela figura perante o legado de Câmara Cascudo e toda a memória, todo o respeito que ela traz como uma mulher precursora. E ainda mais recebê-los nessa casa, né, Camila? Essa casa tão especial, que também é nossa e que também é dela e que muitas das lembranças e das memórias dela aqui estão. Então eu queria começar conversando com vocês como é que era Ana Maria mãe, porque a gente sabe que ela seguiu, de certa forma, os passos do pai, né, nessa intelectualidade, na advocacia, mas como era o dia a dia aqui dentro dessa casa, a Ana Maria mãe? Muito amorosa, Camila vai dizer isso também, muito presente. E ela tinha também um olhar muito singular sobre nós, filhos. Nos proporcionou também, eu acho que um início na vida literária, né? Ela gostava muito de cinema, né, Camila? De teatro. E pra gente isso tudo chegou muito cedo. Muito cedo a gente teve a oportunidade de ir aqui no Teatro Alberto Maranhão, assistir peças. A gente teve a oportunidade de ler Monteiro Lobato. Tudo isso guiado por ela também. Ela também nos proporcionou isso. Essa vivência cultural para ela, que a Daliana citou, que é muito importante, ia dos mínimos detalhes. Então, o nosso passeio no final de semana era subir no farol de Mãe Luísa, para ver como era um farol. Ou entrar em áreas da Barreira do Inferno que eram mais seletas e que ela conseguia, porque ela tinha uma rede de amigos muito grande. Ela sempre foi muito leve, divertida, bem-humorada. Quem a conheceu certamente tem esse perfil dela muito marcado. Mas, particularmente, uma visão que eu tenho dela muito era a motivação da nossa independência. Não só essa base intelectual, cultural, moral, também e ética, mas como ela nos relatava a história dela, de seguir e manter e perpetuar a memória do pai, mas ser uma pessoa individual, profissionalmente falando, não é? Como mulher, como ser humano e como cidadã. Então havia muito esse incentivo também para que nós tivéssemos nosso caminho, né? Nossa própria história. Isso, é verdade. E eu acho que ela também desempenha na vida dela mesmo e trazendo para a gente, para as filhas, o papel da mulher, como disse Camila, de uma forma muito independente e muito consciente desse papel. Eu acho que isso é um legado que ela deixou para a gente também, de uma forma muito forte. E a mãe de vocês exerceu profissões que até hoje são fundamentais para a sociedade. Jornalista, escritora, advogada. Queria saber como é que ela tratava esse dia a dia de profissões ou qual era aquele ofício que vocês percebiam que tinha uma paixão maior no dia a dia. Ela se dedicou muito ao direito, né? De uma forma muito presente. Terminou tendo uma participação muito importante no Ministério Público, ela tinha um orgulho imenso de participar. Mas eu particularmente acho que ela se encontrou muito no jornalismo. Ela escrevia muito bem. E ela tinha uma escrita muito leve. Eu acho que Camila também pensa assim, uma escrita muito jornalística e muito próxima. E ela tinha sempre o cuidado de captar, principalmente das entrevistas que ela fazia, de captar muito o que a pessoa queria dizer, né? A alma, a essência dessa pessoa, ela se preocupava profundamente de, nas reportagens dela, trazer essa essência o mais verdadeira possível. Então, eu acho que ela foi uma excelente jornalista. Eu ia dizer exatamente isso. Ela realmente falava muito e tinha muito orgulho pela função dela no Ministério Público. Ela era orgulhosa também pelo que o Ministério Público significava, presente, né, na cidadania do brasileiro, nessa luta pela cidadania, mas o jornalismo e, como a Daliana disse, particularmente o papel de entrevistadora, porque como ela era uma humanista e ela sempre gostou muito de gente, essa troca e ouvir as histórias das pessoas, eu acho que era o que mais motivava. Ela tinha uma escrita que ia um pouco, era meio poética, meio lírica, e ali ela definia a pessoa sempre com os olhos de muita beleza. Ela sempre via o melhor de cada um, isso também é outra característica dela. Mas acho que realmente o jornalismo, a entrevista, um pouco da biografia, foi o que ela se identificou mais. Que legal. Gente, para vocês que estão assistindo a essa entrevista, agora há pouco, nos bastidores, elas me trouxeram informação super rica, que nessa casa aqui elas moraram com o Câmara Cascudo, com a mãe. Como é que era aqui o ruge-ruge de gente que era aqui sempre, hein? Ruge-ruge mesmo.
Rude mesmo. Nós morávamos aqui, nessa parte da casa. A parte de fora tem uma outra construção onde ficava nossa mãe e nosso pai, que nós também ficávamos lá, mas lá tem uma estrutura mais privativa para eles. E o horário do nosso avô de trabalho era à noite, então ele dormia parte da manhã e estava aqui à tarde. E era esse movimento. Eram amigos entrevistados de nossa mãe, era nosso pai entrando e chegando do trabalho. Éramos nós com mochilas escolares, depois com os amigos de diversas fases da vida. E a casa em festa, porque vovô recebia muitas medalhas, reeditava livros. A rua era fechada no 30 de dezembro e todos os folguedos se apresentavam para ele. Então a Araruna vinha aqui para a rua, o João Redondo se apresentava, o Pastoril. Então era uma casa em festa. Claro que tinha uma rotina, né, que nossa avó arrancava o cabelo para manter essa rotina. É verdade. A rotina de horário, de uma cozinha funcionando, mas era muito rica. E era rica também porque era outra cidade. Era uma cidade onde o homem da raivinha vinha vender aqui na casa. Era aquela pessoa. O peixe do canto do mangue. É, o peixe do canto do mangue. Nossa avó tinha passarinhos, então vinha o moço da limpeza do passarinho. Era outra sociedade que funcionava aqui na nossa infância. E mamãe, eu acho que também tem uma coisa muito interessante, que ela era jornalista e escreveu durante muito tempo aqui na República, no jornal A República. Então, a gente lembra, eu me recordo muito dela, fazendo a coluna social na maquininha e indo deixar aqui na Mas eu deixava também, viu? Olha aí. Era uma das minhas funções. Olha a entregadora. Inclusive, assim, a República, para mim, assim, era muito íntimo ver aquelas prensas, o homem em cima da prensa, sujo de graxa, coisa que não existe mais, né? Levar para a sala do diagramador. Ela mandava as fotos, as pessoas mandavam as fotos. É outro mundo, de umas mídias hoje que não existem mais isso, né? Tudo virtual. Então, as pessoas entrevistavam, mandavam as melhores fotos, ela selecionava. Então, tudo isso, assim, é muito vivo pra gente. Muito. Que legal. Gente, sabe que me veio a curiosidade agora? Vocês levam um duplo legado. Netas de Câmara Cascudo e filhas de Ana Maria, que tinha essa capilaridade imensa no seio natalense e no cenário norte rio-grandense. Como era a vida de vocês na escola? Com essa notícia correndo os corredores, as salas de aula. Eu gosto muito de dizer, eu não sei se Camila teve essa experiência, que eu tomei um choque muito grande quando eu descobri que vovô era Câmara Cascudo, mas eu tomei. A gente estudou muito tempo no Marista, e no ensino médio de hoje, eu comecei a escutar os professores dizendo Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil. Eu disse, meu Deus, é vovô. É vovô. Por quê? Porque, como disse Camila, a simplicidade da vida dele. Era muito natural. Muito natural, do dia a dia dele. A gente via, como disse Camila, o ruge-ruge, a quantidade de lançamento de livro, de visita, mas pra gente era normal, a gente conviveu com isso a vida toda. E ele, assim, era o anti-intelectual, ele não era uma pessoa orgulhosa, ele não era uma pessoa distante, ele não tinha um distanciamento, muito pelo contrário, ele era muito próximo de todos. Então, eu acho que depois que eu percebi que ele tinha essa dimensão, eu acho que aí a gente entra no outro estágio de querer descobrir o escritor, né? E eu acho que com mamãe também aconteceu isso. Ela era muito próxima, obviamente, da gente, mas ela também termina tendo uma dimensão muito grande, porque ela, em determinado momento, também se volta para a coisa acadêmica. Ela começa a ser da Academia Feminina de Letras, ela é uma das fundadoras, né, da Academia Feminina, da Academia de Letras Jurídicas daqui do Rio Grande do Norte, da Norte Rio-Grandense também, e de outras de fora que ela começa a se corresponder e escrever, né? Eu acho que ela tem também um momento que ela se questiona sobre a escrita dela, porque ela tinha esse exemplo, esse ídolo como ele, né, como vovô, mas ela encontra um caminho muito próprio, né, Camila? Eu acho que ela encontra um caminho muito próprio de escrita, do que ela vai escrever. Ela escreve sobre ele, sobre Câmara Cascudo, que é essa obra, O Colecionador de Crepúsculos, né? Essa obra que ela escreve em 2003 e é publicada, que é uma obra sobre ele, e que é muito interessante porque ela fala coisas que ninguém sabia. Não, muito, né? íntimas. Muito íntimas. De gostos. Porque que ele nunca quis ir para a Academia Brasileira de Letras. Sério? Tem informações desse tipo? Isso, ela fala porque coisas que ele confidenciou a ela, né? Aparece aqui. E também registros que ela faz das colunas que ela escreve, e ela coleta esse material e ela escreve mulheres especiais.
em 2003. Então aqui tem muito dos jornais, das entrevistas que ela fez de jornal sobre essas mulheres, e ela publica esse registro aqui. Então ela tem um olhar muito grande sobre a biografia, né, Camila? E pelo calibre do livro a gente percebe todo o trabalho dispensado para ler. Ela era muito ativa, né? Muito. E ouvindo agora a Daliana falar, a gente vê que ela procurou em todos os momentos da vida dela ser muito necessária. Então, assim, ela foi precursora, ela começou no júri muito jovem, ela foi adjunto de promotor primeiro, depois ela consegue, paralelamente, lidar com o jornalismo junto ainda com o Ministério Público, se aposenta como procuradora de Justiça, e aí ela dá um pouco de mergulho, quando acaba essa fase do jornalismo, e ela se encontra nos livros e se diz escritora. Então, assim, mas sempre sendo de vanguarda, sempre encabeçando movimentos. Tem um muito interessante, que ela era a primeira, juntou um grupo de mulheres que não podia usar calça comprida no fórum. Ela juntou um grupo e ela ia na frente encabeçando de calça comprida. Então, ela era necessária também para a mudança. Então, o que se sente muito é isso. Os amigos nunca se afastaram dela, seja da fase que ela tenha vivido, mas a gente sente muito essa necessidade dela se preencher. Ao tempo que, se hoje inaugurasse um barzinho em que tivesse um mural em homenagem do pai, ela iria, fosse da maneira que fosse, de ônibus, como ela foi para a Olímpia, em São Paulo, para um evento grande de folclore que ele se é homenageado, da maneira que estivesse, com a idade que estivesse. Ela nunca deixou de prestar. Nada era pouco ou pequeno para ela. Nada. Ou seja, ela foi... levou o legado do pai até o último dia dela própria. Sem dúvida. Sem esquecer de quem ela era. Então, assim, é como se nunca fez mal a sombra de vovô a ela. Isso. Entendeu? Legal. Era uma coisa que ela queria manter viva e caminhar também. Dava gosto a ela, né? Gente, uma coisa que também me chama muito a atenção é que a gente sabe que, principalmente na região Nordeste, durante o século XX, os literatos, os intelectuais, as pessoas que conseguiam ter um destaque nas suas profissões, né, no meio acadêmico principalmente, como é o caso deles dois, o avô de vocês e a mãe, o Sudeste acabava sendo um roteiro meio que natural. Ana Maria não visualizou isso, né? Ela quis permanecer, quis escrever a história da cidade, do estado. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que ela pensa muito, ela tinha o mesmo amor de vovô pela sua terra, pela sua gente, né? E eu acho que no Mulheres Especiais, onde ela traz, ela joga uma luz sobre mulheres que nem sempre eram conhecidas, e ela queria dar uma visibilidade a elas, essas figuras. Eu acho que ela quer justamente valorizar a terra, a gente da sua terra, do Rio Grande do Norte. Ela sempre teve essa preocupação também. E era uma apaixonada pelo seu estado, pela sua cidade. Sim, ela valorizava muito as raízes e ela tinha uma memória sobrenatural. Se ela sentasse com você 5 minutos, se você dissesse sobrenome, ela ia dizer é meu primo. Sabe por quê? Porque Pimenta, Nogueira, Câmara, nananã. Sério? Ela tinha a genealogia na cabeça. Então, ao tempo que ela valorizava muito isso, ela também não ficava estanque. Porque ela era sócia correspondente de academias de São Paulo. Então, ela gostava dessa viagem, dessa troca. Ela mantinha amizade com famílias de escritores contemporâneos ou um pouco mais jovens do que vovô, como Paloma de Jorge Amado. Então, ela mantinha esse universo vivo, afetivo, claro, mas também com essa linha da intelectualidade, da provocação, de novos projetos juntos. Gente, hoje em dia, né, muito se fala sobre o protagonismo feminino, o empoderamento, que é uma palavra bem recente da moda. Como é que a mãe de vocês, já naquela fase da adolescência, juventude, entrada da vida adulta, tratava de temas, não com esses termos, mas nessa seara com vocês? Sobre independência financeira, profissional, como eram os conselhos? Eu acho que o conselho, não sei se Camila concorda comigo, era o próprio testemunho de vida dela. Exato. Eu não lembro nunca de ter tido uma conversa com ela sobre esse tema, interessante, né? Não, eu acho que a gente não teve essa conversa porque não foi necessária. Ela mesmo, pela experiência dela, pelo testemunho de vida dela, Camila falou, ela foi a primeira mulher a defender júri na nossa capital, no Rio Grande do Norte, em Natal. A primeira.
ela inaugurou também um programa da TV Universitária chamado Semanários, onde ela falava de moda, onde ela falava de música, onde ela falava de cultura popular. Então, e conciliava, como Camila também lembrou, a carreira dela jurídica com a coisa do jornalismo e com nós filhos, né? Eu, Camila e Nilton. Então, eu acho que ela passa pra gente um testemunho de vida tão natural que não dá para eu e Camila pensarmos em ser mulher de outra forma, sem aquela referência, independente da referência que ela nos traz no dia a dia, entendeu? Então, eu acho que ela própria, o testemunho maior é ela, é a vida que ela teve. Exato, nunca houve realmente essa conversa. Você vai fazer, você precisa fazer isso. Exato. Ela dizia, começou sendo estagiária no Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. E ela sempre foi tão leal a tudo que ela mantinha uma conta corrente no Banco do Nordeste. Mamãe, pra quê? Porque eu já fui estagiária no Banco do Nordeste. É verdade. Então, assim, ela tem uma lealdade que também, eu acho, que passa por uma gratidão à história dela e a quem fez parte dessa trajetória. Que legal. Ela teve uma coluna... ainda adolescente, que era Cantinho Wi-Fi, que ela falava de MPB. Isso. E aí ela tinha um óculos daquele modelo gatinho escuro que dizia: foi meu primeiro salário no Banco do Nordeste. Então, assim, essas pequenas coisas muito jovens que ela dizia porque queria ter o dinheiro dela, comprar as coisas dela, a independência dela, era bastante. Que legal, gente. Exato. Vou fazer uma pergunta agora, vamos trabalhar a nossa imaginação. A gente sabe que todos nós somos mortais, somos finitos, mas se a mãe de vocês tivesse tido a dádiva, uma premiação divina, quem sabe, de estar ainda hoje conosco, século XXI, 2025, que estamos aqui, como é que vocês acham que ia ser a Ana Maria frente a esse mundaréu de tecnologia, redes sociais, tudo digital? Como é que vocês acham que ela enfrentaria isso? Eu acho que ela estava procurando se adaptar às novas mas estaria ligando para a gente também. Estaria. Porque ela já usava, ela já fazia, todos os livros dela eram digitados por ela no computador, mas vira e mexe dava um pau no computador e ela recorria. Quem tivesse na frente, neto, né? Então, assim, com certeza estaria se adaptando nos limites dela, mas estaria também inteligente como era, contando com assessoria mais próxima. É verdade. Mas eu acho, Camila, que ela estaria aproveitando uma coisa que ela fazia muito bem, que era falar. Ela foi conferencista muito tempo. Ela sempre falou, deu palestras e era uma coisa, ela era muito comunicativa, né? Demais. A escrita muito maravilhosa, mas eu acho que ela falava extraordinariamente A oralidade bem. dela era superior. Muito. Então, quem sabe estaria aí com um podcast, né? Falando, né, Camila? É verdade, com convidados. Com convidados, entrevistando. Um canal no YouTube, certamente. Certamente, usando essa mídia e essa comunicação. E como disse Camila, pedindo socorro a gente, se fosse necessário. E assim, me pergunto até... porque a temática dela seria muito ampla. Nos últimos anos, os temas dela, Daliana mostrou Mulheres Especiais e mostrou Colecionador de Crepúsculo. A gente tem mas também... veja que ela se debruça em Palmira Vanderlei. Que é uma poetisa nossa. Certo. Né? Tem aí o volume 2 de Mulheres Especiais. Tem a história de Coronel Cascudo e de Teotônio Freire, que são dois avós dela. Então, eles mas ela já tinha outras figuras que ela queria fazer biografia. Então, assim, ela continuaria na biografia. A parte da religião no povo era o que atraía ela também. Né? Então, ela chegou a dar palestras nesse sentido também, com essa leitura de vovô sobre religião. Então, eu acho que, de fato, seria, como ela gostava de dizer, um programa de variedades. Isso. Ela tinha um olhar meio como o avô antropológico também, né? Muito antropológico, é verdade. Muito sociológico. Ela gostava muito do tema de alimentação também. Muito do tema de alimentação. Tema muito caro a ela, a alimentação, como disse Camila. Religiosidade e alimentação seriam temas, com certeza, para ela explorar. Ela até falava que se tivesse que fazer outra faculdade, seria nutrição. Sério? Verdade, Camila, bem Lembra lembrado. disso? Verdade, verdade. É verdade. Quer dizer, o céu era o limite, né? Para Ana Maria agora. Ia ser. E aí, não só as novas tecnologias e as redes sociais, mas também a sucessão
de gerações, né? Que dos amigos e novos amigos que também vão trazendo novas ideias, porque ela era muito criativa. Improviso era com ela. É mesmo, Camila. Então, certamente, ela estaria fazendo bom uso aí desses podcasts. Com certeza. Que legal. Gente, nesse especial da gente, estamos resgatando a memória de Ana Maria. E agora, para finalizar essa nossa entrevista, eu queria perguntar de vocês quais são as pretensões, o que é que vocês acham desse trabalho que a gente está fazendo aqui, de perpetuar, né, a história da mãe de vocês, que é uma história belíssima, independente, lógico, de Câmara Cascudo, que não perde a sua grandiosidade jamais, mas uma mulher à frente do tempo que precisa ser, né, cada vez mais divulgada. Sim. O que é que vocês acham dessa proposta? Olha, eu recebi com alegria enorme e comovida até, porque a saudade nossa em relação a ela é diária, porque ela era muito, muito engraçada. Além de tudo, conviver com ela, com as tiradas dela. Ela ia para o dentista, por exemplo, voltava com 5 piadas novas. Mamãe, você não fez nada no dentista. Entendeu? Então, assim, esse dia a dia nosso, sem ela, realmente é agridoce às vezes. Então, quando nós soubemos disso dentro do programa, que já leva também a Digital Cascudo, não é? Eu e Daliana, a gente festejou. Né? Uma memória importante, não só dela como de outras mulheres. É um processo que está sendo tendo muita visibilidade, isso do papel da mulher. É necessário, às vezes acham que tudo é sensibilidade demais, mas não é, né? É uma história logo ali que aconteceu com esse grupo e que precisa ser valorizado. E ela, de fato, tem muitas coisas, trabalhos, não só relacionados ao pai e ao Ministério Público, mas essa coragem de abrir a porta e de ser a primeira, de maneira muito natural. Então, para a gente foi um presente mesmo. Na ausência de outra palavra, foi um presente mesmo. Então, a gente fica extremamente grata, como disse Camila. A gente também, simbolicamente, para a gente foi muito importante esse resgate agora. A gente lembrou, agora em janeiro, completaram 10 anos do encantamento dela, do falecimento dela. Faleceu em 2015. Então, 10 anos. Encantamento é um termo que vovô usava. Exato. Se referindo ao falecimento, à morte. Aqui, nesse espaço da casa de vovô, onde mamãe também morou, nós moramos, também tem um significado muito grande, porque aqui também foi um sonho realizado por ela e por papai. Eles sonharam e realizaram e fundaram isso que a gente tem hoje, que é o Instituto Câmara Cascudo, é o Ludovicos, para perpetuar essa memória do pai. Então nós, eu, Camila, meu irmão Newton, marido Valdinei, a gente está seguindo esse legado que ele, vovô, mas ela principalmente nos deixou. E como disse Camila, sempre que a gente é perguntada como é a responsabilidade, lógico, a gente sabe da responsabilidade que é muito grande, mas sempre teve uma leveza, porque para a mamãe sempre foi uma coisa muito natural essa continuidade que a gente hoje procura fazer, procura seguir e procura manter. Então, ela nos trouxe essa leveza, como disse Camila, e esse bom humor. Então, a gente só pode ficar extremamente grato. Aqui, por trás dessa porta, ela estava estudando, virando à noite. Ali, atrás da outra porta, nosso avô escrevia os livros e a gente morava. Então, a gente residiu aqui com essa naturalidade, com o senso de responsabilidade e, principalmente, de memória. E eu acho que é aí que esse presente de vocês se faz tão caro, tão precioso, porque é um registro de memória. E para nós que lutamos todo dia para estar mantendo isso, quem foi Câmara Cascudo e as gerações sucedendo. E a liquidez dos dias, para a gente realmente ficar isso guardado é importantíssimo. Coisa boa. Daliana e Camila, muito obrigado pela participação de vocês aqui, encerrando, né, essa entrevista do Viva Cascudo, uma satisfação muito grande e daqui para frente a gente espera que essa entrevista leve mais conhecimento sobre quem foi a mãe de vocês para as novas gerações que vão poder assistir, vão poder saber mais detalhes dessa história tão linda, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos e deixamos o Instituto e nossa família de portas abertas para alunos, para estudantes de toda a faixa de graduação. Aqui também é um ponto de pesquisa, é uma casa biográfica e a gente tem muito o que contar. E a gente tem que agradecer e saudar. Viva Ana Maria Cascudo, essa mulher tão especial. Sem dúvida.